O que fez o vídeo político mais viral da história do Brasil explodir nas redes sociais essa semana. Nesse vídeo a gente vai comentar a essência, do conteúdo produzido pelo deputado federal Nicolas Ferreira, todas as estratégias que tem ali por trás. Quero explicar o porquê que cada elemento desse vídeo fez com que contribuiu, com que todo esse sucesso acontecesse. E antes de começar, é muito importante dizer que esse vídeo aqui não tem a intenção de defender lado A ou lado B. Não é um vídeo com cunho ideológico, tá? É um vídeo de análise mesmo, voltado aí para as técnicas, e elementos de comunicação dentro desse conteúdo que ele compartilhou. Ontem eu fiz uma publicação no meu Instagram que repercutiu muito, então eu recomendo que você me siga por lá também. Lá você consegue acompanhar todas essas análises em tempo real e de forma mais objetiva, então corre lá para me seguir. Nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, a publicação do Nicolas lá no Instagram conta com mais de 288 milhões de visualizações. Esse Reels que ele compartilhou, sem sombra de dúvidas, é o maior conteúdo político já postado na internet. Além das visualizações, o vídeo também conta com mais de 7 milhões de likes, mais de 5 milhões de compartilhamentos e quase 700 mil comentários. É muita interação, é muito engajamento, isso prova o quanto esse vídeo conectou com a maioria das pessoas aqui no Brasil. Não dá pra gente seguir para essa análise sem antes comentar um pouco sobre o posicionamento do Nicolas, sobre o perfil dele enquanto produtor de conteúdo, enquanto um político influenciador nas redes sociais. Isso é algo que eu tenho defendido muito, inclusive eu fiz uma outra publicação dias atrás nas minhas redes sociais, falando um pouco sobre as tendências para o futuro na política quando a questão é comunicação. Quem trabalha com marketing político e até os políticos mais antenados aí percebeu o quanto o político que sabe se posicionar, que sabe muitas vezes criar seu próprio conteúdo, quanto eles têm se despontado e se destacado. E por que eu tô falando isso e tô fazendo referência ao Nicolas Ferreira? Tempos atrás, quando eu estive em Brasília, eu e algumas amigas encontramos o Nicolas nos corredores ali do Congresso. E como elas são profissionais de comunicação e marketing político também, o assunto não foi outro. A conversa foi muito rápida, mas ele deixou uma coisa muito clara ali. Quando a gente falou sobre marketing político, ele falou, nem sei o que é isso. Eu mesmo faço meu marketing, a minha família que me ajuda. E assim, a gente consegue perceber isso nos conteúdos dele por ser coisa simples, não tem grandes produções e mesmo assim repercute muito e gera muita conexão, porque ele entendeu que o que faz diferença é compartilhar a opinião, é se posicionar, é criar um conteúdo que vá de encontro com as expectativas de quem acredita na mesma coisa que ele. E é isso que eu defendo o tempo todo, é isso que eu tento compartilhar com quem me acompanha e fazer com que as pessoas entendam isso. E aí eu aproveito para te convidar a entrar lá no site da minha mentoria e conhecer um pouco mais e também a fazer parte, entrar para dentro, se aplicar, porque com certeza essa mentoria vai fazer com que você entenda isso na essência, entendeu? Para que você consiga se posicionar ou para que você consiga criar conteúdos assim como esses do Nicolas. Então corre lá, dá uma olhada, vê se as vagas ainda estão abertas. Se tiver, já se aplica para a mentoria, não deixa para depois, porque pode ser que eu feche as vagas, feche o período de inscrições a qualquer momento. Se você tiver também alguma outra dúvida, meu WhatsApp está lá no site, é só me chamar que a gente conversa e eu te explico um pouco melhor. Agora que a gente já está contextualizado sobre o tema desse vídeo, eu vou começar a análise. Só que antes de dar play no vídeo, eu preciso pontuar algumas coisas que são importantes para que a gente entenda o porquê esse vídeo viralizou tanto. A gente teve nessa movimentação do governo federal em relação ao PIX, só que antes de divulgar isso, tornar isso público, eles deveriam ter se estruturado melhor para a repercussão disso, entendeu? E por que eu falo isso? Quando eu estive na prefeitura, a gente tomava muito esse cuidado. Quando alguma decisão precisava ser anunciada, a gente já se preparava para explicar o máximo possível para não ter desdobramento. E aí que isso não aconteceu através do Ministério de Comunicação. Pode até ser que o Ministério de Comunicação tenha tomado algumas medidas, só que isso não foi o suficiente. É importante pontuar que a maioria da população, a maioria das pessoas não tem interesse nos conteúdos compartilhados pelos perfis institucionais. Então, perfil do governo federal, perfil da prefeitura, Câmara Municipal, Senado, enfim, Câmara dos Deputados. Esses perfis muitas vezes são ignorados. Não é a maioria que dá a devida atenção para esses canais de comunicação. E aí que é preciso tomar outras medidas para que a mensagem espalhe de uma maneira mais consistente, nesse caso, para o Brasil todo. Falando particularmente do meu caso, eu só tomei conhecimento sobre o assunto, assim, superficialmente eu estava acompanhando nas redes sociais.
Mas me aprofundar nesse tema, eu só fiz isso após o conteúdo do Nicolas, tá? Enfim, construir todo esse conteúdo e tudo mais. E antes do conteúdo do Nicolas, eu vi só um carrossel do governo federal falando ali um pouco sobre o assunto, só que, como eu disse, foi insuficiente. E aí, se tomaram alguma outra medida, não funcionou muito bem, porque senão não teria tido esse conflito, né, de ideias, posicionamentos e muita gente distorcendo o que de fato estava acontecendo. Não foi o caso do Nicolas, do meu ponto de vista, e eu preciso defender isso, mas ao longo dessa análise eu vou falando um pouco mais sobre o que eu percebi no conteúdo dele. Não é novidade também que a direita no Brasil está anos-luz em relação à comunicação se comparado com a esquerda. No meu post do Instagram teve muita gente com posicionamento ideológico deixando a sua opinião e tá tudo certo. Mas uma coisa a gente precisa reconhecer, e aí não importa se é de direita, se é de esquerda, o Nicolas é um dos políticos que mais sabe transparecer e compartilhar o que ele acredita, quais são as suas crenças, e de repente chegou a hora da esquerda prestar atenção nisso também e de repente aprender até com quem é de direita, entendeu? Porque no final das contas, quem se destaca na política é quem sabe se posicionar melhor. Quando eu comecei a preparar o carrossel de análise, né, desse Rios do Nicolas, eu fui assistindo o vídeo e transcrevendo o que ele estava falando e também fazendo algumas observações, pontuando algumas coisas que logo de cara eu percebi no vídeo dele. Então o roteiro do vídeo tem alguns pontos que a gente precisa observar, analisar para aprender e assim, é um roteiro fantástico e explica muito o porquê esse vídeo viralizou tanto e repercutiu tanto. O Nicolas, ele aproveitou uma brecha gigante para trazer um conteúdo de fácil entendimento, já que estava todo mundo perdido e que ninguém sabia de nada, era informação daqui, informação de lá, e ninguém falava nada com nada. Então, quando ele chega com esse vídeo, né, com essa explicação baseada no posicionamento dele, nas crenças dele, no que ele defende, ele traz uma clareza até para quem muitas vezes discorda dele, entendeu? Porque, se eu tenho uma informação jogada que eu não consigo entender e quando alguém me traz um vídeo que eu consigo ter o pleno entendimento, isso potencializa ainda mais aquilo que a gente está comunicando, e aí que é por conta disso que teve esse resultado. Falei bastante, agora de fato a gente vai pro vídeo, e aí eu vou pausando o vídeo e comentando qual foi a estratégia, o que ele usou, que elemento ele usou na construção do vídeo dele, tanto no roteiro em si, mas também na edição. Então eu vou dar play aqui e a gente vai começar a analisar isso juntos. 1, 2, 3, play. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Falar desse início do vídeo dele aqui para quem já buscou informação, principalmente em como construir conteúdos que conectam com as pessoas, sabe que o gancho é um dos principais fatores para prender e reter a atenção das pessoas, principalmente na internet, onde a gente disputa com entretenimento muitas vezes. A Natália Mendonça fala muito sobre isso quando ela vai dar as aulas dela. O político não está na internet competindo com outro político, ele está competindo com o Neymar, com a Anitta, com, sei lá, o Big Brother, com várias coisas que chamam mais a atenção das pessoas e que é um conteúdo mais leve, até porque as redes sociais são para entreter, as pessoas não estão ali muitas vezes para se informar, é mais para perder um tempo ali. Então assim, quando a gente tem esse entendimento e traz uma chamada impactante logo no início do vídeo, a gente tem muito mais chance de prender a atenção das pessoas. Então na primeira frase ele relaciona o governo e os 5 mil reais. Isso, mesmo que de forma confusa nos últimos dias, esteve presente na cabeça da maioria dos brasileiros. Todo mundo ouviu falar do Pix e dos 5 mil reais. Então quando você escuta isso e relaciona o governo, assim, você já consegue ter dimensão sobre o que é aquele conteúdo, o que é aquele rio. E vincula isso às necessidades básicas. Quanto é difícil, né, ter as coisas básicas com um salário mínimo só. Isso já está instaurado na crença do brasileiro, entendeu? Então, assim, não tem como dar errado. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido. E eu te explico o porquê. Aqui o Nicolas traz elementos que comprovam o que ele está falando. Comprovam em que sentido? Ele mostra com prints, vídeos de pessoas comuns que, enfim, se manifestaram na internet e a opinião dele não é única e exclusiva dele, entendeu? Que mais pessoas estão indignadas, assim como ele, que mais pessoas pensam e estão se manifestando. Então, assim, ele se coloca como um amplificador de tudo que está repercutindo na internet, principalmente para quem tem a mesma linha de raciocínio dele. A prova social, eu já falei isso em outros vídeos, é muito importante para que você concretize e traga teus argumentos de uma forma mais consistente. Você deixa de ser a pessoa que está ali falando sozinha para falar, tipo,
é eu e mais um monte de gente que pensa assim como eu, entendeu? E aí que vocês colocam como um porta-voz de todas essas pessoas. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Eu vi muita gente falando que o Nicolas mentiu, que ele estava mentindo no vídeo, mas aí eu tenho que discordar, eu não percebo nada assim que seja um argumento mentiroso, mas eu percebo que tem, lógico, a intenção de conduzir o pensamento de quem está assistindo para o objetivo dele, né? Que é combater e bater de frente com o PT e com o governo Lula, com o Lula. Então aqui ele já fala, o governo Lula quer monitorar o seu dinheiro, algo nesse sentido. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Olha o tom de ironia quando ele fala, não, o Pix não será taxado. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Até o que o próprio governo estava defendendo, não, o Pix não vai ser taxado. Ele deixa muito claro isso. Mas aí ele traz alguns elementos na sequência, a gente vai ver isso aqui agora, que descredibiliza e até planta um pouco de desconfiança nas pessoas que estão assistindo o vídeo. Olha só. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. E aí ele traz até a questão da picanha no final, né, pra ironizar ainda mais, e até porque essa é uma sátira, né, é sátira, não sei se eu posso usar esse termo, que a direita usa pra meio que bater no PT e na esquerda. Só que aí ele também traz outros elementos de posicionamentos que o governo tinha antes e que ao longo aí desses últimos anos eles meio que modificaram, mudaram assim o rumo das coisas, e aí ele planta na cabeça da pessoa, como eu disse, se eu não ia ser taxado nas compras da China e fui, no subconsciente ele forma esse sentimento nas pessoas, entendeu? Pode ser que o Pix também seja. Então ele pega esses pontos fracos, né, pro governo, né, delicado, assuntos delicados, e traz de novo para essa explosão assim de informação e tudo que o Pix, né, esse assunto do Pix causou e gerou no país. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Aqui ele tem a intenção de dar um rosto para quem vai ser impactado, segundo a linha de raciocínio dele, com essa decisão do governo. Quando ele evidencia isso e, coloca ali o seu João ali, ele conecta ainda mais com as pessoas, com o brasileiro, porque no subconsciente das pessoas elas se colocam naquele lugar. E aí que vai formando todo aquele contexto dentro da mente, da cabeça das pessoas. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. Aqui ele também coloca a pessoa que está assistindo o vídeo para refletir. Eles estão querendo me colocar como um grande sonegador. E aí ele diminui o peso disso, né, dessa decisão, ele ridiculariza, fazendo uma comparação e trazendo essa analogia para a questão do churrasco, né, da pessoa que faz uma vaquinha ali no fim de semana, que seja, para fazer um churrasco. Então ele coloca um contrapeso para justamente desequilibrar isso, né, para fazer a pessoa pensar, nossa, que ridículo. O amor tá custando caro demais. Quando ele fala, o amor tá custando caro demais, ele ironiza mais uma vez o discurso do PT na última eleição. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Colocando aí imagens de pessoas trabalhando para reforçar ainda mais o que ele está dizendo, né? E aí que a questão visual traz uma clareza muito grande também para o vídeo. Ele usa esses elementos visuais durante toda a edição do vídeo também, que aí ele consegue, como eu disse, ilustrar o que ele está falando ali. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar R$81 mil por ano, ou seja, pouco mais de R$6 mil por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Olha ele fazendo relação ao PT, responsabilizando o PT por todas essas decisões. E aí que ele também usa uma torta para deixar ainda mais claro essa questão da porcentagem, da divisão, quanto vai para o governo, quanto fica para o empreendedor. Então isso reforça, como eu disse, mais uma vez, o que ele está dizendo ali no vídeo. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter um serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo um serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Aqui ele faz uma comparação e aí quando a gente precisa criar um conteúdo que deixe muito claro para as pessoas o que a gente está querendo compartilhar, a comparação é uma tática, uma estratégia muito boa. Então ele compara toda a questão do Brasil com a Suíça e traz esse senso de injustiça para o brasileiro, né, que paga imposto e não tem o benefício ali de volta. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito
ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Aqui ele ressalta mais uma vez a crença que está instaurada há muitos anos no brasileiro, né, que o brasileiro paga imposto, mas que não tem nada à altura do que é pago de imposto de volta. Então antes ele mostra, né, imagens de como o Estado cuida do país, então tem imagem de alagamento, saúde caótica, transporte público, e aí ele traz o peso dessa decisão de aumentar imposto, sendo que na crença da maioria dos brasileiros, o brasileiro já paga muito imposto e não tem esse retorno. É isso que ele evidencia aqui. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. Olha como ele usa nessa questão do contraponto, de mostrar o outro lado da moeda. E quando ele ilustra isso, ele evidencia isso e deixa de muito fácil entendimento para quem está assistindo, vai gerando um certo senso assim, de revolta e de indignação. Então, mais uma vez, ele usa, né, elementos visuais, ele traz aí vídeos da Janja em viagens, e como que ele usa os argumentos para causar isso nas pessoas. Primeiro ele fala, pô, eles estão querendo aumentar a arrecadação aí do governo, né, através dos impostos. Só que aí ele contrapõe mostrando que o governo está aumentando o gasto, né? Tipo, o presidente, no caso, ele deixa ainda mais direto, assim, né? Fala que o presidente está aumentando seus gastos, mas além disso ele mostra, né, a falta de coerência na postura do governo. Como é que o governo coloca sigilo para os gastos próprios, só que ao mesmo tempo ele quer rastrear, né, o brasileiro, o cidadão comum. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Olha para você ver, esse vídeo é muito sobre mexer com a crença do brasileiro. A todo momento o Nicolas traz isso que o brasileiro carrega há muitos anos, né? O brasileiro ele tem muito o sentimento de que trabalha demais, que tem pouco retorno. E aí, quando ele fica trazendo esses elementos para conduzir a linha de raciocínio de quem está assistindo e fazer com que a pessoa no final do vídeo ela fala assim, não, realmente, o que ele falou faz sentido, entendeu? O principal elemento que o Nicolas traz, assim, nesse vídeo é a questão de mexer com a crença e com o sentimento do público. E aí, quando ele fala que não precisa provar nada disso que ele tá falando, porque o cidadão, ele sente isso no dia a dia, e aí coloca imagens que escancaram a realidade no Brasil dentro do contexto da narrativa dele, né? Porque, assim, a gente precisa ser honesto. Dentro do marketing político, a gente vai buscar elementos e principalmente amplificar esses pontos e trazer um extremo da narrativa para impactar mesmo. Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. Quando ele fala, né, que ficou comum pagar duas vezes, né, pagar o Estado e depois pagar uma empresa para fazer o que o Estado te deveria entregar, né, isso faz com que as pessoas, não tinha pensado nisso ainda, é verdade, eu pago imposto para ter, só que às vezes por conta de repente ter uma fila ali no posto de saúde, eu vou ter que procurar um médico particular e aí pagar duas vezes. Então é esse sentimento que ele tá gerando na pessoa que tá ali assistindo, e aí vai formando essa percepção e fazendo com que as pessoas tirem conclusões a partir do que ele tá falando. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Usa ironia, né? Tá usando ironia aqui. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. Aqui ele é didático, né? Ele explica muito bem a linha de raciocínio dele e reforça isso usando imagens. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. Aqui ele usa mais uma vez essa tática de dar um rosto, né, para toda essa narrativa, de resgatar esse sentimento das pessoas que estão assistindo e de se colocar no lugar principalmente de quem está sendo prejudicado, segundo o que ele está defendendo aqui no vídeo. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. Essa postura do Nicolas, se colocar ao lado das pessoas, de defender o interesse das pessoas e ir contra o sistema, contra o governo,
Isso faz com que ele se conecte e gera, né, essa identificação maior nas pessoas. E aí quando ele aponta e escancara ali no vídeo tudo o que poderia ser feito, já que o maior prejudicado, segundo ele, é a população, o que deveria ser feito era que essas pessoas que estão no poder fossem monitoradas, fossem elas as pessoas perseguidas, e aí ele coloca isso também dentro da mente das pessoas. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Aqui ele vai amarrando o vídeo, né, vai concluindo o vídeo e fazendo com que as pessoas definam, né, a sua opinião em relação a esse assunto. Quando ele fala, vocês acham mesmo que o brasileiro, que as pessoas vão engolir isso? Automaticamente a pessoa que está assistindo já vai no seu subconsciente gerando essa percepção, tipo, não, realmente eu não vou engolir isso. Em breve, os comércios estarão usando esta placa e todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Aqui ele já parte, né, para uma proposta clara e apresenta para quem está assistindo o que eles estão fazendo e articulando para combater essa decisão do governo federal. E é importante falar, principalmente para você que é político e de oposição, que não basta só apontar os erros, criticar, sem trazer um direcionamento, um norte, sem trazer algo concreto assim do que pode ser feito. E quando eu falo que a crítica precisa vir acompanhada de um argumento positivo, né, de uma saída, de uma solução, não é nem pensando na oposição, no prefeito, no caso de quem é vereador, nada disso. É porque as pessoas, a população, quando não enxerga uma saída para aquilo que você está falando, você sai como uma pessoa que só fala, critica e não resolve, não age de forma nenhuma, entendeu? Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. E aí ele menciona também o STF, que além do governo federal, do Lula, do PT, o STF para a direita também é como se fosse uma oposição. E aí, fazendo isso, ele aumenta a descrença nas pessoas de ter uma solução para tudo isso, de ter uma saída. Potencializa mais uma vez a narrativa de que o Brasil está seguindo por um caminho péssimo diante da crença e do posicionamento e do que a direita defende. Percebeu a consequência de um voto mal dado? Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. Além dessa primeira solução, dessa primeira saída, ele apresenta uma outra. Ele fala que dentro do Congresso está tendo uma movimentação para acolher assinaturas. E aí, na sequência, ele pressiona os deputados dizendo que quem não assinar, eles vão meio que dar essa transparência e compartilhar com o Brasil, com a população, para que as pessoas vejam quem está a favor dessa decisão do governo federal. Nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Aí ele traz essa reflexão para concluir o vídeo, se coloca isento, né, em relação à ideologia, então ele faz um convite tanto para a esquerda quanto para a direita, centro, e cria esse senso ainda mais, né, de que essa é uma pauta que é para todos, que é para todo mundo se preocupar e que todo mundo vai ser prejudicado. E aí que isso cria ainda mais conectividade com as pessoas. Então, analisando o vídeo, eu trouxe esses pontos, mas eu quero deixar ainda mais claro aqui agora o porquê que esse vídeo viralizou. E aí eu trago 5 pontos. O primeiro é porque essa é uma pauta extremamente quente, né? Tá todo mundo falando sobre isso, e principalmente uma pauta que estava meio que instável, né? Ninguém sabia de fato o que estava acontecendo, qual era a lógica de tudo isso, estava muito confuso. E aí quando se tem, como eu disse lá no começo do vídeo, quando se tem alguém se posicionando e explicando, por mais que tenha cunho e objetivo ideológico no contexto, né, do vídeo, ele está defendendo o lado dele, e isso não é errado, é até importante falar isso, né? Se a gente tem um congresso com muitos deputados, com o objetivo de fato de ter, né, representantes e pessoas que pensam de forma diferente, ele não está errado de fazer e de se posicionar dessa forma, até porque ele está ali expondo o ponto de vista dele. E aí, reforçando o que eu acabei de dizer, esse segundo ponto é em relação à linguagem, né, a simplicidade com que as informações foram compartilhadas, de uma forma extremamente acessível, então isso facilita com que o conteúdo gere um engajamento, compartilhamento, porque as pessoas conseguem entender e aí elas consequentemente compartilham para que mais pessoas entendam toda a confusão de informação que estava tendo. E aí é bom mencionar mais uma vez que a estratégia de colocar imagens na edição do vídeo, isso funcionou muito. O terceiro ponto, para mim, é o mais importante de todos. Eu acredito que foi o responsável para que acontecesse essa viralização, que
que foi a questão das crenças, né? De se conectar através das crenças das pessoas. Então ele traz elementos a todo momento que resgata esse sentimento que o brasileiro tem há muitos e muitos anos, assim, tipo, faz parte da cultura, né, do brasileiro achar que ele trabalha muito e que paga muito imposto e que tem pouco retorno. Então ele só reacendeu essa coisa que já está internalizada dentro da gente num contexto geral. O quarto ponto, que também é responsável pelo resultado disso tudo, é sobre usar ironia, fatos e emoção. Quando ele ironiza no vídeo, ele traz uma leveza. Mesmo que o assunto seja sério, ele traz uma leveza pro vídeo. Porque tem aquela coisa ácida que todo mundo internamente gosta. Quem é de direita vai gostar ainda mais disso tudo que ele falou no vídeo. Ele traz fatos também, por exemplo, quando ele cita que o Pix não vai ser taxado, isso gera uma certa credibilidade pro vídeo, né? Porque a pessoa já anula, mesmo que consequentemente tenha cunho e objetivo ideológico, mas a pessoa ali que tá neutra, ela escuta que tipo, o Pix não vai ser taxado, ela já anula, mesmo que no subconsciente, de que vai ter algo tendencioso ali, entendeu? Tipo, ele não tá aumentando, ele não tá mentindo. Não sei se vocês conseguem entender isso que eu acabei de dizer. Apresenta também coisas, fatos, né, relacionados a gastos do governo, a questão de ocultar e de colocar em sigilo tudo que é consumido, né, pelo governo federal. E traz também vários elementos que geram emoção, principalmente quando ele dá nomes, né, aos prejudicados e coloca todo mundo mesmo que no meio contexto. Faz com que todo mundo se sinta representado ali. E por fim, não fica só em críticas, né, em apontamentos, ele traz propostas para solucionar isso. E aí que esse vídeo repercutiu tanto que o resultado vocês já sabem, o governo voltou atrás nessa decisão. E o governo fazendo isso potencializa ainda mais o Nicolas, né? Coloca ele como herói, assim, de ter se posicionado e de ter defendido o interesse da nação toda e, foi ele que conseguiu isso, entendeu? É isso que as pessoas tiram de conclusão. Esse foi um fato extremo que aconteceu, mas eu já vi vereadores se posicionando mais ou menos dessa forma e que também tiveram resultados e saíram como, foi ele que foi o responsável de nos defender, foi através dele que a população teve um resultado positivo. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que foi levantado aqui no vídeo, todos esses apontamentos que eu fiz. Leve isso como aprendizado para que você comece a se posicionar melhor na internet, para que você gere conteúdos que de fato conectam e gerem interesse nas pessoas. Eu espero muito que você tenha gostado dessa análise. Agora eu vou para a segunda parte desse vídeo, que vai estar disponível dentro da aba de mentorados. Então, se você ainda não é mentorado, o link está aqui embaixo, dá uma olhada, se aplica. Nesse vídeo exclusivo eu vou apresentar uma estrutura aí de roteiro para que você construa seu próprio conteúdo e faça essas adaptações para quando você precisar compartilhar uma ideia, um posicionamento. Tá certo? Até o próximo vídeo, provavelmente na semana que vem, aqui no meu canal.